Olá pessoal, como vocês estão? Hoje no compartilhar de sábado, né? Nós vamos falar um pouco sobre a luz do mundo, essa luz que recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo, né? Quando estamos caminhando com Ele, essa luz ela precisa ser vigente em nossas vidas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de entrar no versículo que eu vou desmiuçar aqui com vocês, né, lendo juntos, tem um versículo que está em João 1:9 que diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Então, antes de falar de luz, nós precisamos entender quem é realmente a verdadeira luz, né, que veio ao mundo. E é essa luz que nós buscamos, essa luz que nós nos enchemos todos os dias, que é realmente caminhar com Jesus Cristo e acreditar nesse ministério que Ele veio trazer a nós, né? E todos os dias nós temos que buscar verdadeiramente estar dentro dessa luz, né? Estar no caminho que essa luz está nos mostrando, né? Todos os dias. E amém, glória a Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Efésios. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque o tema também tem a ver com não caminhar mais, não estar mais dentro dessas trevas que antigamente nós estávamos, né, antes de receber a Cristo, antes de receber essa luz verdadeira, né, e vamos entendendo, né, um pouco esse caminho de não estar mais em trevas e agora viver pela luz. Então, Efésios 5, ele diz assim, desde o 1, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, esse primeiro versículo já começa indicando, né, o que devemos fazer nessa nossa caminhada com Cristo, nessa nossa caminhada cristã, né? Primeiramente, a gente deve imitar a Deus, imitar o seu caminho, as suas escolhas, as suas decisões, a sua postura. Nós devemos buscar mesmo estar cada vez mais perto de ser como Jesus, né? E aí 2 ele fala: e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, esse andar em amor, às vezes a gente pensa muito no amor romântico, né? Foi o que foi nos mostrado a vida inteira, né? Através de filmes, através dessa cultura que a gente vive. Mas qual tipo de amor, né, que devemos caminhar? E nesse mesmo versículo ele explica, ele fala andar em amor como Cristo vos amou. E como Cristo vos amou? Através do sacrifício. Então, esse amor que Paulo está pedindo aqui pra gente andar é um amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele que você exige tudo de você, né? Exige toda a renúncia, exige todo o esforço de você, não é algo superficial. Esse amor sacrificial é algo mais profundo. E é isso que ele está pedindo para nós, para que a gente caminhe, porque a gente só vai ser cada vez mais parecido com Cristo através desse amor sacrificial, entendendo o amor de Cristo em nós. Primeiramente, né, que foi esse amor sacrificial que Ele se entregou por nós, que Ele pegou todos os nossos pecados e agora nós temos paz com Deus. E através desse entendimento nós podemos caminhar também em amor sacrificial com os outros, né? Quem é mãe, quem é pai, entende esse amor sacrificial mais profundo por causa dessa entrega que devemos ter com os nossos filhos, né? Não existe outra situação que nos coloque nesse amor sacrificial como a maternidade, a paternidade. Então nós entendemos mesmo que esse amor, ele exige renúncia, né? Ele exige cuidado com o outro acima da sua própria vida, exige muito mais do que a gente imagina dar. E é esse amor sacrificial que devemos buscar todos os dias para sermos realmente,
para buscarmos realmente estar mais perto e entender mais profundo esse amor sacrificial de Cristo. E aqui ele começa no terceiro, ele começa a mostrar o que não é andar na luz, né? O que é estar em trevas. E ele fala, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Então ele dá traz um detalhe a mais, né, nesse verso, que é os santos, né? Nós somos chamados para sermos santos, para sermos separados, para sermos consagrados a Deus, para não estarmos nesse mesmo caminho que o mundo e que o sistema que nos rodeia caminha, né? Ser santo é realmente estar numa outra direção, né? Ter essa conversão, ter essa mudança de rota, né? Ser santo é isso. Então ele traz essa ênfase, porque não tem como nós caminharmos em amor sacrificial, não tem como nós entendermos o amor de Cristo a nós, se o nosso caminho ali ainda está na direção oposta, né, a que Cristo quer, a de ser santo. Então buscar ser santo é buscar realmente estar separado, ter esse entendimento diferenciado do mundo em que a gente vive. Continuando, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, né? Então ele também traz essa ênfase para que devemos caminhar em ações de graças, né? Que devemos ter realmente essa gratidão a tudo que o Senhor fez e faz por nós. Pois sabeis isto, nenhum devasso ou impuro, novamente ele falando as condições que as pessoas que estão em trevas caminham. Nem devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, novamente ele está colocando esse ponto, né? De sermos separados, de sermos santos, de sermos exclusivos. Não tem a ver também com você, agora eu vou viver no meu mundinho, vou fechar as portas para o mundo, não vou mais trabalhar, não vou mais conviver com ninguém. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com caminhar junto com eles em questão de fazer as mesmas coisas que eles, ou de se posicionar como eles se posicionam, ou de ter a mentalidade como eles têm. Às vezes passa despercebido, né? Porque hoje em dia nós temos muitos cristãos vivendo, pensando da mesma maneira que o mundo pensa. Porque o mundo joga, ele faz um jogo, né, de corrupção, assim, que a gente muitas vezes é sutil, muitas vezes não conseguimos enxergar direito. E quando vemos, a gente já tá nesse caminho pensando igual a eles. Mas ser santo tem a ver com realmente você imitar a Cristo, receber a mentalidade de Cristo, se converter, né, mudar ali a rota da sua direção em questão de mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento, e assim você não é corrompido com as coisas desse mundo, né, com a vida desse mundo. Então você vive no mundo, mas você não é do mundo, você não é corrompido com as coisas do mundo. Isso pode ser um pouco mais complicado de questão de entender, né? Mas é isso que vai fazer com que nós sejamos realmente transformados pela palavra todos os dias, e através disso possamos alcançar as pessoas, né? As pessoas só vão enxergar a Cristo em nós se realmente nós formos diferentes, se realmente nós caminharmos segundo Cristo caminhou mesmo na Terra, né? Trazer essa diferença para o mundo. Versículo 8 diz: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Então a luz chegou aqui, né, nesse versículo. E ele traz essa ênfase: vocês eram trevas, vocês eram das trevas antes de receber a Cristo, antes de ter
receberam o evangelho, né? Agora vocês são luz do mundo. E a luz do mundo é como? A gente vai ler Mateus 5, que todo mundo deve conhecer, porque é o Sermão do Monte. E Jesus fala exatamente isso, ó. No verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, mais uma vez, ele enfatizando, né, essa questão de, se você é luz, você precisa resplandecer essa luz a todos que estão ao seu redor, a esse mundo que você vive, né? Por isso essa questão do, não existe de você se retirar do mundo, mas o Evangelho exige que você transforme o mundo através da sua própria vida, que reflita a vida de Cristo, que reflete a vida de Cristo, certo? Então esse resplandecer, ser luz tem a ver com resplandecer, porque não existe, não tem como uma luz estar escondida, porque você precisa realmente abafar ela, né? Para ela estar escondida mesmo. E muitas vezes você não vai conseguir abafar, porque a luz forte ela sai pelos vãos. Então, se você é luz, você realmente precisa estar se posicionado para que as pessoas enxerguem essa luz que está em você. Se você segue Cristo, se você é cristão, você precisa ter essa posição de que as pessoas enxerguem realmente que você é cristão, que você é filho de Deus, que você é um convertido, né? Você busca realmente mostrar o evangelho para as pessoas, né? Às vezes a gente brinca e fala, né? Ah, você é um fulano de tal, é um cristão 007, né? Porque ele é um agente escondido ali, as pessoas não sabem quem ele é. E pra mim não faz muito sentido. Como as pessoas não vão saber quem você é? Se você realmente é um cristão de verdade, né? Se você busca caminhar ali na verdade de Cristo, né? Não tem como você ser escondido. Se você é escondido, tem alguma coisa errada. E você precisa buscar e entender, né? O que realmente tá de errado, o que precisa acontecer para que as pessoas enxerguem mesmo quem você é. E essa revelação, esse resplandecer também tem a ver com você não fazer as coisas que o mundo faz, né? Se o mundo ali vai se juntar numa roda para falar mal de fulano, você não vai falar mal de fulano, porque você é realmente separado. E é assim que eles vão perceber que você é diferente, porque você não faz as coisas que eles fazem. Você está junto, mas você não é deles. E isso precisa estar muito... Na verdade, todos os dias nós precisamos entender isso, porque a rotina do dia a dia, ou a rotina do trabalho, muitas vezes faz com que a gente esqueça um pouco dessas coisas e a nossa carne caminhe mais perto das trevas do que da luz. E por isso que existe essa busca diária, né? Essa meditação diária, né? Essa oração diária, para que o Espírito Santo realmente nos acorde todos os dias, todos os momentos, para que sejamos exclusivos, né? Para que sejamos separados das coisas desse mundo. E aqui no 9 ele fala, né, que o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, como eu vou saber se eu realmente estou tendo fruto da luz, né? Se eu realmente estou sendo uma luz para esse mundo? É se eu sou bom, se eu sou verdadeiro e se eu sou justo. Essas coisas só vêm do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não, como homens carnais, a gente não consegue viver em bondade, não consegue viver em justiça, não consegue viver em verdade sozinho. E glória a Deus, porque nós possamos receber mesmo o Espírito de Deus em nós, dentro do nosso coração mesmo, porque os nossos olhos terrenos, eles querem fazer justiça, mas a justiça
que não vem de Deus, né? É uma justiça terrena, uma justiça de olho por olho, dente por dente. Mas o Espírito, ele nos direciona todos os dias para que essa verdadeira justiça ela possa realmente entrar nos nossos corações e que possamos sermos sábios, né? Em nossas decisões, sermos sábios nesse caminhar com Cristo todos os dias. E para finalizar, né, ele termina aqui descobrindo o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Então aqui ele dá ênfase também que toda obra que vem das trevas, que vem desse mundo, ela não gera fruto. Ela não tem esse fruto que o Senhor tanto fala para termos, né? Pois o que eles fazem em oculto até dizê-lo é vergonhoso, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Então encerramos dizendo que para buscarmos estar na luz, então encerramos dizendo que estar na luz é gerar frutos dignos, né, da recompensa que Jesus nos separou. E eu vou ler 2 Coríntios 5:17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse versículo ele traz ênfase para essa caminhada com Cristo fora dessas trevas, né? Porque se você está com Cristo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, você não anda mais segundo o caminho dos ímpios, né? Você anda segundo a luz, a verdadeira luz que está em Cristo Jesus. Essa é a resposta de ser nova criatura. Se você ainda não caminha nessa luz, nessa verdade, se você ainda se você ainda é tendencioso a viver as coisas desse mundo, então eu peço para que você busque todos os dias essa conversão e ore e jejue e tenha essas práticas espirituais para que realmente sua vida seja mudada e transformada. E só assim você poderá gerar um fruto digno, né, um fruto verdadeiro para Cristo. João 15, do 4 ao 5, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então eu encerro esse vídeo com esse versículo e essa oração para que todos nós possamos permanecer em Cristo todos os dias e buscar caminhar nessa verdade, se conectar a essa videira que é Cristo, para que todos os dias possamos gerar frutos para o Senhor, frutos para essa terra, para que possamos gerar frutos bons, frutos verdadeiros e frutos justos, e que as pessoas realmente se convertam a Cristo através da nossa ação, através da nossa caminhada. E é isso que eu busco hoje em dia e é isso que eu transmito para vocês nesse compartilhar. Que o Senhor seja glorificado e engrandecido em nossas vidas, em nossa caminhada todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que rico é invocar o Teu nome, Senhor, declarar esse nome sobre todo nome, Senhor. Nós amamos o Teu nome, amamos, Senhor, a realidade desse nome que mora em nós, dessa presença que vive em nós, que habita em nós, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, a realidade da Tua palavra, Senhor, que se manifesta em nós, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Tu és a origem, o destino de todas as coisas.
A nossa vida está em Ti, Senhor. Nós vivemos, nos movemos e existimos em Ti. Senhor Jesus, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua glória, Senhor, enche a terra. Toda a Tua grandeza, Senhor, imensurável, ela nos preenche completamente, nós tão pequenos, Senhor, desprezíveis, Senhor, indignos. O Senhor habita em nós. Ó Senhor Jesus, obrigada pelo Teu plano que nos resgatou, Senhor, pela Tua vida que nos alcançou, a Tua misericórdia, Senhor, essa graça, Senhor. Ó Senhor, essa graça, Senhor, redentora, transformadora, sustentadora. Senhor Jesus, estamos de pé hoje, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, porque não temos para onde ir. Tu és, Senhor, a nossa herança. Tu és a certeza de tudo, Senhor. Declaramos, Senhor, hoje, esses sinais, a marca do Senhor em nós, as marcas de João 20. Declarando, meu Deus, que o Senhor em todas as coisas nos faz vencedores pelo sopro de vida, pelo sopro da nova vida, por esse novo fôlego que recebemos no Senhor, o fôlego da ressurreição. Ó Senhor, aquele que venceu a morte e nos deu vida, Senhor, juntamente contigo, Senhor. Vivemos em Ti, Senhor, ainda que, porque vivemos, eis que morremos, Senhor, para que a vida do Senhor nos vivifique. Queremos que toda a nossa vida de alma seja aniquilada, para que a verdadeira vida, Senhor, prevaleça em nós. Senhor Jesus, declaramos, Senhor, a Tua verdade nesse dia, que somos filhos da luz. Declaramos, Senhor, que não temos mais aliança nenhuma, Senhor, nenhum vínculo temos, Senhor, com a vida de trevas de onde o Senhor nos resgatou. O Senhor nos gerou nessa luz, haja luz. Aquilo que era caos, aquilo que era deformado, a Tua palavra, Senhor, nos resgatou da morte, Senhor Jesus, e cremos, Senhor, cremos em Ti, Senhor, temos esse entremesclar ressuscitador, porque Ele nos sustenta, Senhor, e sustenta a transformação, a nossa transformação diária, a nossa transformação constante diante da Tua luz, Senhor Jesus, aquele que eliminou a queda, eliminou a morte, toda a destruição, nos arrancando das trevas e gerando em nós essa luz poderosa, nos transportando para o reino do Filho do Seu amor, nos transportou para essa luz. Obrigada porque pela Tua luz vemos a luz, podemos enxergar, temos revelação da Tua palavra, saímos de uma condição de morte miserável, para estarmos nos lugares celestiais, posicionados em Cristo. Senhor, declaramos nesse último dia, dessa semana dos sinais evidentes, que toda dúvida foi eliminada, porque temos esses sinais que testificam no nosso espírito. Somos protegidos, Senhor, pelo Teu sopro de vida, que é novo e que é renovo, e que nos justifica de toda queda, que nos faz vencedores quando não merecemos nenhuma vitória, mas somos em Ti vitoriosos, somos em Ti mais do que vencedores. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela experiência, pela realidade, por sermos vivificados pela Tua ressurreição. Senhor Jesus, sabemos que o terceiro dia é o nosso todo dia e queremos desfrutar dessa ressurreição, Senhor, que ela prevaleça na nossa vida, em nosso viver diário, nos relacionamentos, que ela prevaleça, Senhor, sobre tudo aquilo que fazemos e com que pensamos e o que falamos, Senhor. Que possamos, Senhor, em tudo, estar ajustados em Ti, Senhor, alicerçados, Senhor, nessa verdade libertadora. Senhor Jesus, nos prepara para tudo que vamos viver. Essa semana, Senhor, que vai iniciar, João 21, e todas as coisas que encontramos em Ti, Senhor. Tudo encontramos em Ti. Tu és o nosso suprimento de vida. É o Senhor que nos espera com o suprimento pronto, com comida fresca, com coisas novas, para nos dar comunhão, para nos alimentar, para nos dar, Senhor, esse amor que nos sustenta, que faz de nós apacentadores, que faz de nós alimentadores do Teu rebanho. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, dispensar o Senhor, a porção que o Senhor nos dá todos os dias. Sejamos, Senhor, esses dispensadores, Senhor, da palavra, aqueles que não retêm nada, Senhor, mas entregam tudo. Senhor Jesus, que possamos no nosso bom depósito, Senhor, estar constituídos para em todo tempo, Senhor, dispensar a Tua palavra. Nos dá, Senhor,
experiências e que as armas da luz sejam a nossa verdade, a maneira como lutamos seja a tua luz, Senhor. Toda guerra interior, exterior, todas as situações que se levantam com estratégias naturais, nós desfazemos e cancelamos em nome de Jesus, nos submetemos a Ti, a Tua vontade e ao Teu querer. Não temos nada nesse mundo e esse mundo nada tem em nós. Senhor Jesus, declaramos também, Senhor, nesse dia, que os vínculos naturais não exercem poder nenhum. O verdadeiro vínculo é o da ressurreição. O verdadeiro vínculo é mesmo o corpo de Cristo, o verdadeiro entremesclado que nos torna a família de Deus. Senhor, te amamos. Quero declarar, Senhor, nesse sábado nosso Shabat, o nosso descanso. Descansamos na verdade, descansamos na palavra, descansamos nos pastos verdejantes, aonde o Senhor, que é o nosso pastor, nos conduz. Temos águas tranquilas, temos um lugar de paz em Ti, Senhor. É nesse lugar que descansamos, é nesse lugar que desfrutamos. É essa verdade que anunciamos, que como Maria Madalena, sejamos anunciadores da ressurreição do Senhor aos nossos irmãos. Te amamos, Senhor. Amamos essa palavra viva. Amamos a Tua presença viva. Amém e amém. Calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar
carente. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória.
pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão com os meus irmãos. Eu digo sim e amém. Eu digo sim e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele